Nós estamos meditando nos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, agora o versículo 17. Atos 7, 17. Estamos meditando no discurso de Estevão. Não esqueçam, Estevão diante do Sinédrio se defendendo, apresentando a história de Israel. Paramos em José. Agora vamos ver o versículo 17. Aproximava-se, porém, o tempo da promessa que Deus fizera solenemente a Abraão. O povo foi crescendo e multiplicando-se no Egito. Olhe, já é o livro do Êxodo, tá certo? Até que surgiu no Egito outro rei, o qual não tinha mais conhecimento de José. O Egito teve muitas crises, golpes de Estado. Se discute muito quem era esse rei que não conhecia José. Talvez Ramsés II, ou o pai de Ramsés II, Faraó Sete. Outros dizem que isso foi muito antes, vários séculos antes, o faraó Moshe. Então não se sabe, olha, é muito complicado a gente saber com certeza essas coisas, porque isso aqui ficou na memória do povo de Israel. O povo de Israel foi rezando, não era nada escrito, os séculos foram passando, então é muito difícil, mas sabemos isso, Israel entrou no Egito. Pelo menos um grupo que depois foi o núcleo do povo de Israel. No Egito, o povo se multiplicou. O povo sofreu a escravidão no Egito. Um faraó que não conhecia José. Quer dizer, mudou a dinastia. Mudou o partido político. Agora eram governantes que não tinham nenhum vínculo com esses estrangeiros, esses hebreus, esses israelitas. Mesmo porque eram muito diferentes. A raça egípcia não tem nada a ver com a raça dos judeus. Os judeus são semitas. Os egípcios não são semitas, os antigos egípcios. Os egípcios não são parentes dos judeus. A língua é diferente, a cultura é diferente, era tudo diferente. Os egípcios tinham nojo dos judeus, porque os judeus eram nômades do deserto, não eram muito de tomar banho. Bom, tinha umas coisinhas. Então, os egípcios não gostavam nada de nem comer, tinham nojo de comer com os judeus. Então, vão escravizar os israelitas, está certo? Então, vejam, versículo 19. E ele, está certo? O faraó, usando de astúcia para com a nossa raça, atormentou nossos pais, a ponto de obrigá-los a expor seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Ó Senhor, por que tu permites? Mistério. Por que as crianças vão ser jogadas no rio Nilo, Senhor, e tu demoras tanto para agir? Mistério. Nesse momento nasceu Moisés, que era belo aos olhos do Senhor. Bonita essa expressão. A mesma expressão que é usada para Davi, que era ruivo, de aparência bela. Moisés é belo aos olhos do Senhor, ou seja, é agradável ao Senhor. O Senhor ama Moisés. Por 3 meses foi nutrido na casa paterna. E depois, tendo sido exposto, recolheu-o a filha de Faraó e o criou como seu próprio filho. Assim foi Moisés iniciado em toda a sabedoria dos egípcios e tornou-se poderoso em palavras e obras. Aqui atenção para isso. Estevão agora vai mostrar que Jesus é o novo Moisés. E como os judeus desobedeceram Moisés, também desobedeceram a Jesus. Olhe, atenção, olhe como Estevão vai dizendo, Moisés era belo aos olhos do Senhor, como Jesus é o Filho amado. Este é o meu Filho amado, no qual eu coloco o meu bem-querer. Aí diz que Moisés tornou-se poderoso em palavras e obras. É a mesma coisa que no caminho de Emaús, em Lucas 24, vejam, aqueles 2 de Emaús dizem a Jesus que caminhava com ele. Jesus de Nazaré, que era poderoso em palavras e obras, como Moisés. Está vendo? Jesus é o novo Moisés. Jesus é o verdadeiro Moisés.
Ao completar 40 anos, veio-lhe ao coração o desejo de visitar seus irmãos israelitas. Aqui eu vou logo dizer uma coisa. Segundo a tradição, Moisés viveu 120 anos. 40 anos viveu lá no palácio do faraó. 40 anos viveu no deserto com seu sogro Jetro. Então, quando tinha 80 anos, Deus o chamou para libertar Israel. E ele viveu 40 anos conduzindo o povo de Israel. Então, os judeus, inspirados aqui na Bíblia, dividem a vida de Moisés em 3 períodos de 40 anos. Por que isso? Porque 40 é um número perfeito. Quer dizer que Moisés viveu realizado, 120 anos, o número 12, 3 vezes 4, 12, 30 vezes 40, veja, é 120. Não, desculpe, 3 vezes 40, 120. Então, veja, são números perfeitos. Quer dizer que a vida de Moisés foi perfeita, ele foi um perfeito amigo de Deus. Quer dizer que cada fase da vida Moisés viveu bem, 40, 40, 40. Está vendo? Então, viveu na casa de Faraó, 40 anos, foi sábio. Viveu com o sogro Jetro, 40 anos, foi sábio. Viveu conduzindo Israel, 40 anos, foi sábio. E morreu farto de dias, teve uma vida sábia, 120 anos. Veja, tem que entender o jeito de pensar dos orientais, senão nunca vão entender a Bíblia. Então a gente também, a gente pode terminar pedindo com o salmista: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nosso coração descubra a sabedoria. Pedi isso hoje para o Padre João Paulo, que está também completando não 40, não 120 anos, mas está aniversariando. Então, Padre João Paulo, que o Senhor o ensine a contar os seus dias, para que você, como Moisés, cada fase da vida, viva de modo pleno, viva com sabedoria. Parabéns, Padre João Paulo. E para vocês, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Voltamos no próximo programa.